Oi gente, tudo bom? Meu nome é Joyce, eu sou autora do blog Dica Pra Hoje e hoje a gente tem o primeiro livro do Você Escolhe de 2017. Bem, eu fiz esse quadro aqui no Dica Pra Hoje, inspirado no quadro que a Tati Feltrin já tem. Vou linkar aqui abaixo o canal dela. Ela é uma booktuber, ela fala só de livros e ela fez esse quadro que é Você Escolhe, onde vocês escolhem o livro que eu vou ler, ou que ela vai ler, e aí, baseada em algumas opções que eu dou, vocês votam, e o livro que ganhou, apertadíssimo, gente, por um voto de diferença. Eu tinha considerado o empate técnico, e eu ia ler os dois, mas eu não tenho tempo pra ler dois, principalmente porque esse aqui é um pouquinho mais grosso. Então, o que ganhou foi esse, Trabalhe 4 horas por semana, e esse é o livro que a gente vai falar hoje. Eu tive muita sorte de começar o ano de 2017 lendo livros muito bons. O primeiro livro que eu li foi O Poder dos Inquietos, que eu vou linkar aqui abaixo pra vocês, que foi o melhor livro pra começar o ano. Me deu muito gás e uns tapas na cara pra eu fazer algumas coisas que eu achava que não conseguiria fazer. E agora é esse. Esse livro aqui, Trabalhe 4 horas por semana, eu vou ler o slogan, não sei, a chamadinha. Fuja da rotina, viva onde quiser e fique rico. É basicamente sobre isso que o livro fala. É bem claro, não tem muita enrolação, não é propaganda enganosa. O livro fala basicamente sobre isso. O Timothy Ferriss, ou Tim Ferriss, ele fala basicamente... O Tim Ferriss, que é o autor do livro, ele fala sobre como você fazer, tanto para você que trabalha em empresa, quanto para você que quer abrir a sua própria empresa, conseguir tempo para fazer o que você gosta e ganhar dinheiro, mesmo não trabalhando num local fixo, onde você consiga aproveitar a sua vida. Ele fala muito sobre você realizar as coisas que você sempre quis, sobre viajar o mundo, sobre você ter mais tempo para se dedicar à sua família, sobre as horas de qualidade que você gasta com pessoas e com tarefas. Ele fala daquela técnica 80-20, que 80% do seu rendimento vem de 20% do que você dedica, né? Então, por exemplo, 80% do seu lucro vem de 20% do seus clientes. Então ele tem uma parte falando só sobre isso. Ele fala também muito a questão de que você tem que ter sempre alguém que trabalhe para você. Não importa o quanto você trabalhe. Que você precisa pensar em estratégias que outras pessoas te beneficiem. Então ele entra na questão da secretária remoto, que é uma pessoa que está num local X, onde você paga por hora, eu acho que é por hora o que ela faz, e aí todas as coisas que você teria que fazer para perder o seu tempo, você passa para essa pessoa, e ela vai fazendo para você. Então ela pode marcar compromissos, agendar restaurante, mandar um cartão, ele dá até um exemplo, cartão de aniversário para a esposa, até coisas mais complexas como bolar documentos, fazer pesquisas, fazer artigos, escrever para você. Essa pessoa, ela faz tudo remoto, vocês não se conhecem pessoalmente. Ele fala até para você contratar, dicas para você contratar. O que me impressiona nesse livro é a praticidade, é como ele fala de forma que tudo parece muito simples. Eu não acho que esse livro se enquadra na minha vida, eu, Joyce, na minha rotina, porque ele fala algumas questões, por exemplo, como você conseguir horas no seu trabalho. Ele ensina você a tentar com o seu chefe fazer trabalho via home office, né? Eu sei que tem algumas profissões, geralmente as ligadas à tecnologia, a design, que você consegue trabalhar de casa. Eu, por exemplo, se eu pensar na minha função, tem dias que eu poderia sim ficar em casa, porque o que eu faço sentada na minha mesa, eu conseguiria fazer sentada na minha casa. Mas eu sei que não é cultura da empresa que eu trabalho ceder para um tipo de funcionária como eu, na minha função, que eu trabalhe home office. Eles vão priorizar pessoal do TI, vão priorizar, por exemplo, o pessoal que trabalha com criatividade, no marketing, design, eles já fazem home office. Então ele ensina, a estratégia que ele fala é muito interessante, e com certeza se você trabalha numa empresa que tem essa possibilidade, tente, porque vai dar certo. Mas pra mim não funciona. Outra coisa que
que ele fala também, ele estimula muito, principalmente quem trabalha, que quer abrir a sua própria empresa. Então, o que você deve fazer? Daí ele dá dicas de sites, ele dá dica de profissionais, ele coloca links mesmo, sites. Lógico, alguns eu entrei e parece que não existe mais. Fechou, não tem mais o link. Outros eu vi que não fazem muito parte da nossa realidade por se tratarem de sites internacionais. Então, para você alugar algum serviço, já não se enquadra pra gente. A gente teria que procurar sites aqui no Brasil que sirvam para nós brasileiros. Mas nada que você consiga contextualizar. Se é para contratar uma pessoa X, você pode procurar aqui no Brasil, não tem problema. Mas os sites que ele dá são todos para pessoas que moram nos Estados Unidos ou de fora. O que mais me chamou a atenção foi o que eu falei pra vocês, como ele mostra tudo muito prático, tudo parece muito simples, e eu acho que é isso que me encantou. E a partir disso até estipulei algumas coisas que eu quero fazer antes de morrer, outras até que eu espero cumprir ainda esse ano, e que eu achava que era muito difícil, mas ele me fez ver que nada é tão difícil assim, que a gente que coloca muito empecilho. E eu compartilhei com vocês no blog, num post, uma das frases que ele falou e que mais me marcaram nesse livro, que eu quero ler pra você. De repente você não me segue lá no blog, dicaprahoje.com, eu vou ler pra você o trecho. 99% das pessoas no mundo estão convencidas de que são incapazes de conquistar coisas grandes, de modo que passam a objetivar coisas medíocres. E aí quando eu pensei, eu lembrei logo de cara da minha lista de coisas que eu quero fazer antes de morrer. Eu falei lá no blog sobre isso, vou linkar o post aqui embaixo para você dar uma lida, e quando eu escrevia essas coisas que eu queria fazer, eu sempre pensava, mas isso é muito difícil, eu não vou pôr porque eu nunca vou conseguir cumprir. Mas era uma coisa que eu queria fazer antes de morrer, eu posso colocar na minha lista, por favor? Eu mesma me sabotava, eu mesma falava que eu não conseguiria. Então agora a minha lista tem coisas bem desafiadoras, que depois eu comecei a colocar na ponta do lápis e falei, não é tão complicado assim, não é tão difícil. Então ele ensina, ele mostra como se tudo fosse muito simples, gente. Você lê e você fala, eu consigo fazer, nossa, isso eu também, eu quero tentar, poxa, não é tão difícil, poxa, não é tão impossível, eu vou fazer. E outro trecho, se você é inseguro, adivinhe, o resto do mundo também é. Não superestime a competição e não se subestime, você é melhor do que acha que é. E eu acredito muito nisso. Todo mundo é inseguro. Quando eu falo, poxa, eu quero dar uma volta ao mundo, eu sei que é o desejo de um monte de gente dar a volta ao mundo. Aí eu vou falar assim, ai, mas é muito caro, muito difícil, como que eu vou fazer? Um monte de gente também pensa a mesma coisa, ai, é muito caro, é muito difícil, como que eu vou fazer? A diferença entre eu, Joyce, e essa outra pessoa é a atitude que eu vou ter diante dessa situação. Ah, é muito difícil, como que eu vou fazer? Ué, começando a planejar. Ué, levantando as minhas necessidades. Então, ele fala como se fosse muito simples, e ele conta as experiências dele, que ele já conheceu vários países, com pouco dinheiro, como que ele faz para conseguir fazer as coisas mesmo sem gastar muito, às vezes pedindo ajuda para as pessoas, às vezes com colaboração. Então, é um livro muito bom para você que quer sair da inércia e principalmente para você que quer abrir o seu próprio negócio. Ele vai detalhando as situações, e o que é legal é que entre um capítulo e outro, ou entre um tema e outro, ele coloca depoimentos de pessoas que leram o livro, e porque essa aqui, gente, é a segunda, é a versão atualizada, ó, ampliado e atualizado. Tem uma versão antes dessa, então eu não sei se o outro tem exemplos também, mas nesse aqui ele coloca depoimentos de pessoas que leram o livro e que passaram a conseguir atingir os seus objetivos também, que conseguiram obter o sucesso, que tentaram fazer aquilo que ele falou e que deu certo. Tem o depoimento de uma pessoa que fala que depois disso, da tentativa, conseguiu fazer home office em casa, que trabalha com mais, que é até mais produtivo em casa do que na própria empresa, o que eu acredito realmente que é o normal, porque o ambiente da empresa independente da empresa que você trabalhe, é sempre mais hostil do que o ambiente da sua casa, né? Então, acho que as empresas no futuro deveriam pensar mais nisso, a possibilidade de ter os seus colaboradores trabalhando home office e que só estejam no ambiente de trabalho quando realmente necessário, para alguma reunião, para fechamento, se bem que para algumas reuniões até via Skype servem, enfim. Esse livro eu indico. Eu vou passar para frente, porque não é um livro que eu quero reler, embora ele tenha me despertado e me acordado para coisas, para tirar o meu medo, para conseguir fazer o que eu quero fazer sem me boicotar
e entendendo que as coisas são mais simples do que eu imagino e que eu tenho capacidade para conseguir o que eu quiser. Eu acho que ele pode ajudar outras pessoas. Eu já tenho uma amiga que eu vou dar, porque ela quer abrir uma empresa para ela, e eu acho que esse livro vai ajudar muito a entender que nada é tão complicado, porque às vezes criar uma empresa parece algo muito assustador. Ele tem esse dom de mostrar que não é tão assustador assim, é só de primeira. Depois que você começa a entrar no passo a passo, você vê que é possível e que é simples. São passos pequenos que você dá em direção ao seu objetivo. E aí ele mostra que realmente você seguindo essas instruções, essas dicas que ele dá, você trabalha 4 horas por semana. Na verdade, 4 horas acho que é um número simbólico, mas ele mostra que você consegue trabalhar bem menos por semana, consegue se sustentar e ter uma vida boa, uma vida digna. Ele não promete que você vai ficar milionário, ele nem fala promessas absurdas, ele fala dicas reais, coisas reais, fatos possíveis, de experiências que ele já viveu, e que mostra que se você fizer isso e for realmente de acordo com a sua realidade, você vai conseguir trabalhar pouco e viver com qualidade de vida, que é o que ele mais preza, você realizando os seus sonhos e tendo qualidade de vida, fazendo o que você gosta. Ele aborda o tema missão de vida, que não adianta, é um tema que vocês precisam procurar qual é a missão de vida de vocês, isso é fundamental para você ser mais feliz. E eu indico essa leitura para você que precisa, que quer cumprir um monte de coisa e que acha que é difícil. Ele vai te mostrar que não é tanto assim, tá bom? Então esse foi a dica de leitura do Você Escolhe de janeiro. E agora a gente vai ter no fim do mês o de fevereiro, que também vocês votaram. E o livro que ganhou Você Escolhe para fevereiro é esse aqui, Rápido e Devagar, 2 formas de pensar, que vocês querem me matar, porque olha, eu tenho 28 dias para ler essas páginas aqui. Vai ser corrido. Não prometo que vai ser bem em fevereiro, gente, porque realmente ele é bem grosso e eu não sei se ele é um livro mais difícil de ler, nunca li, mas ele que ganhou. Então presta atenção aqui no canal, porque logo logo nós teremos o próximo vídeo para você escolher o livro que eu vou ler para março, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado dessa escolha. Coloca aqui nos comentários se você já tinha lido, o que você achou. Se você não tinha lido, pretende ler, te interessou, que parte que mais te chamou a atenção dessa leitura. Ficaria muito feliz em saber a sua opinião. Curta, comente, compartilhe, faça o Dica para Hoje Conhecido e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau!